Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Quem aqui já levou uma queda? Quem aqui nunca levou uma queda, né? Ninguém, não existe isso. Se você não se lembra, você bebê com certeza levou um tombo já. Mas eu acredito que todo mundo tem aquele tombo que guarda para a vida. Não tem? Daquela queda que você passou vergonha pública. Eu me lembro de uma vez, eu comecei a trabalhar aos 17 anos de idade. Então eu trabalho desde os meus 17 anos. Eu tinha um costume de sair muito em cima da hora. Então, assim, eu pegava o ônibus que eu não poderia perder. Se eu perdesse, eu me atrasaria. E aí o que acontece? Um belo dia, eu vou pegar o ônibus. E onde eu moro são 2 estradas, né? São 2 pistas, mão e contramão. São duplicados. E tem um canteiro no meio, entre as 2 pistas. Quando eu desço a ladeira da minha casa, que olho, o ônibus está vindo. E aí alguém pede parada do outro lado da pista, onde eu tinha que pegar. Eu não pensei 2 vezes, corri. E aí aconteceu o desastre. Eu não levantei o pé o suficiente e tropecei no meio-fio. Mas não foi qualquer queda. Foi daquela queda que você levanta os braços, sabe? E cai mole no chão. Pá! Para completar era barro. Então você imagina que subia aquela poeira. E eu não podia perder o ônibus. E sabe o que eu fiz? Eu me levantei e subi naquele ônibus todo melado de barro, para não perder o horário de trabalho. Então, com certeza, cada um de nós já levamos um baita tombo. Você já levou algum tombo na fé? Eu sei que talvez para muitos pode não parecer real essa pergunta. Mas por vezes nós caímos na fé. Por vezes nós esfriamos. E agora Jesus começa a falar para as igrejas da Ásia. E ele vem falar sobre uma igreja que caiu e esqueceu de amar. Efésios capítulo 2 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és aquele que domina todas as situações. Tu és aquele, Senhor, que governas para sempre. Eu gostaria de Te pedir, Senhor, governe o nosso coração. Perdoe os nossos pecados, os intencionais, os praticados involuntariamente, e encha-nos do Teu Espírito. Faça-nos, Senhor, adoradores, para a glória do Teu nome.
É o que eu te peço, em nome de Jesus, o teu Filho, agora e sempre. Amém. Como falamos na semana passada, João é um idoso, com quase 80 anos, talvez, ou um pouco mais, que está isolado em uma ilha por causa do Evangelho. Jesus aparece para esse homem e manda ele escrever cartas para 7 igrejas que ficavam na Ásia, o que nós poderíamos chamar hoje de Turquia. Muitas ficavam naquele território ali. O fato é que Jesus escreve diretamente para essas igrejas. Ele escreve para elas, mas o que ele deixou escrito tem total valor para nós. Como essas cartas começam? E lembre-se, embora eles estejam falando para essas 7 igrejas diretamente nesse começo do texto, não foi lido só essa parte do livro nessas igrejas. Todo o livro era lido na igreja. Como começam essas cartas? Nessa sessão de Apocalipse, primeiro Jesus apresenta quem ele é. Depois ele traz um elogio para a igreja, depois uma advertência e depois uma promessa, ok? Então, primeiro Cristo apresenta-se quem ele é, quem é que está falando com aquela igreja. Depois ele elogia uma virtude daquela igreja. Depois ele mostra o pecado daquela igreja, para depois mostrar uma promessa, certo? Você não enxerga a semelhança que Cristo também nos trata? Ele se apresenta para nós como um Deus poderoso. Ele firma a nossa esperança. Ele nos adverte dos erros e ele nos faz uma promessa. Então esse é o caminho dessas cartas. E eu espero que esse caminho seja também o caminho dos nossos corações. Fé não tem idade. O que eu quero dizer com isso é, não pense que por você ter 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17... que existe uma idade central para a fé. Não. A fé é despertada em novos corações. Se você foi resgatado por Cristo, se você tem fé, se você acredita no que Ele fez por você, você é nova criatura independente da sua idade. O que Cristo fala para essa igreja? Primeiro, Cristo se apresenta como aquele que governa a igreja. Repare, a partir do verso 1, estas são as palavras de aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quem é Cristo para eles? Quem é que está falando com Éfeso, com aquela igreja? Vocês se lembram o que são as 7 estrelas que Jesus está segurando? São os 7 anjos que ele iria falar. Lembrando que esses anjos não são anjos, seres angelicais, são pastores comuns, pastores barrigudinhos como eu. Certo? Ele fala para esses pastores. E quem são os 7 candelabros? Ou os candelabros são as igrejas. Então, quem é Cristo? Cristo é aquele que tem o domínio sobre o governo da igreja e é aquele que caminha no meio da igreja. Cristo é aquele que é o dono da igreja.
Eu quero trazer uma verdade ao seu coração. Talvez você ainda não tenha despertado para ela. Você pode dizer: ah, Antônio, eu sou batizado e sou membro da igreja presbiteriana do bairro dos Estados. Mas existe uma igreja maior, que não tem placa, mas tem dono. É a igreja de Cristo. É a igreja... Eu estou complicado, porque se essa é mundial, tem uma com nome. Se essa é igreja universal, tem outra com nome. É complicado. Eu não posso dizer... É uma faca de dois gumes. Então, é a igreja de Cristo, em todo o mundo. Entendeu? Então, o que acontece? Cristo está afirmando quem Ele é e que Ele conhece aquela igreja. Ele conhece o que ela passa. Ele conhece o seu trabalho árduo. Ele conhece a sua perseverança. Você tem que se lembrar que essa carta foi escrita na época em que Domiciano provavelmente era imperador em Roma e que ele teve uma perseguição semelhante à perseguição de Nero. Aí você diz: Antônio, como foi a perseguição de Nero? Pedro, Paulo morreram nas mãos desse imperador. Então é uma perseguição semelhante a essa, em que ser cristão envolvia perder a vida. E Cristo diz: eu sei que você está perseverando na fé. Eu conheço o seu trabalho árduo. Talvez eu e você não percebamos verdades profundas. E uma dessas verdades é: nós temos um dono. Nós temos aquele que nos fez propriedade exclusiva, como diz Pedro. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque talvez esta seja a idade que mais vocês queiram independência. E a independência é um veneno, saibam disso. Você se acha adulta. Até os 9 anos de idade, você não escolhia nem seu tênis, lembra disso? Sua mãe comprava e você dizia: poxa mãe, que legal. Não é verdade? Poxa mãe, que legal. Tem rodinha, brilha no escuro, é da Poli. Tem Poli ainda? Tem? É da Poli, é da Suzy. Suzy eu acho que não tem mais não. Tem ainda também? Suzy. É dos Hot Wheels, né? Samuel ainda tem tênis de Hot Wheels. Não tem, Samuel? Entendeu? É dos Hot Wheels e tal. Meu tempo era Bical, gente. Olha só, Bical. Bical e Ortopé. Tinha até a música: Ortopé, Ortopé, tão bonitinho. Pô, disso. Mas eu me lembro que quando eu tinha essa idade, ter isso já era legal. Mas aí você cresce. E aí você quer escolher o seu modelo de tênis. Aí você cresce e quer escolher as suas roupas. Aí você cresce e quer independência. Aí você cresce e peca e diz: a igreja não tem nada a ver com isso, é a minha vida. E se alguém vai falar para você alguma coisa, o que é que você diz? Não se meta na minha vida, eu não lhe dei esse direito. Pois bem, aqui existe nesse texto um Cristo que se intromete diretamente na vida da sua igreja. Ele está dizendo: meu amiguinho, meu coleguinha, não foi de propósito, meu brother, coleguinha não está legal hoje, mas
Entendeu, né, Lucas? Mas ele diz: você não tem independência. Você não é dono do seu próprio nariz. Você não é o cara. Portanto, você não pode assistir às séries que você quer. Portanto, você não pode falar do jeito que você quer. Portanto, você não pode mentir da forma que você quer. Se nós olhássemos para esse texto e pensássemos bem no que Cristo disse que Ele é, nós temeríamos. Porque imaginem que Cristo caminha soberanamente, governando a sua igreja e dizendo: eu conheço você. Literalmente ele diz: eu conheço as suas obras. Mas o pior disso, o mais terrível, é quando nós percebemos que Cristo não conhece só as nossas obras. Ele vai mais fundo. Ele vai mais dentro. Ele descasca ainda mais e diz: eu conheço as suas intenções. Eu conheço menina adolescente ou menina adolescente. Quando sua mãe manda você arrumar o seu quarto e você pensa horrores dela e quer, como uma rebelde, desobedecê-la. Eu conheço você, rapaz, que se entrega à preguiça uma manhã inteira. Que ama passar de fase em videogame, mas não ama abrir a Bíblia e ler a palavra. Eu conheço você, menina, que adora o Instagram, que se pudesse teria um dedo a mais só para usá-lo com o Instagram. Que é sério, eu não consigo entender qual é a graça do Insta, é sério. Que eu observo é só isso aqui, gente. É 2 horas só fazendo isso. E o máximo que faz é... Não tem muita coisa que se fazer. Eu não estou dizendo que ter isso é pecado. Você pode ter seu Insta. Eu tenho o meu Face. Eu sou mais antigo. Se tivesse Orkut, eu ainda teria o meu. Mas o que eu quero dizer é que Cristo conhece quem somos. Como você está na fé? Que tipo de obras Cristo enxerga em você? Você já imaginou a cena? A carta chega em Éfeso. Escrita somente pelo ex-pastor de Éfeso. João, antes de ir para Patmos, era pastor em Éfeso, segundo a tradição. E quando ele vai ler aquele pergaminho, o leitor da carta diz: quem escreve é aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos e anda no meio dos castiçais. Eu conheço você. Você já imaginou se o seu nome fosse Éfeso?
Mas como era a igreja de Éfeso? Qual era a virtude daquela igreja? Um profundo zelo pela interpretação correta da Bíblia, ou do que eles tinham em mãos, as Escrituras. Um zelo pela fé. Como assim? Observe comigo a partir do verso 2, parte B. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. O que aquela igreja era? E eu quero que você acompanhe comigo também o verso 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Vamos nos situar. Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia. Naquela época era tida como cidade-mãe. A população era estimada em 200 mil pessoas. Incrível, isso era muita gente naquela época. Mas 200 mil pessoas. Existia um templo enorme para a deusa Diana, e nesse templo existiam prostitutas cultuais. Paulo chega, prega o evangelho, nasce uma igreja. Paulo passa 3 anos ensinando a essa igreja, forma os líderes dessa igreja, e no dia que Paulo vai embora, Paulo olha para eles e diz: vigiem, pois no meio de vocês surgirão lobos que irão tentar deturpar a fé que vocês receberam. Então Paulo já diz àquela igreja: no meio de vocês surgirão falsos crentes que tentarão levá-los a uma doutrina diferente. Timóteo vai pastorear aquela igreja. E quando Timóteo pastoreia aquela igreja, mais uma vez Paulo adverte aquela igreja quanto aos perigos de heresias. João vai pastorear aquela igreja, e quando João pastoreia aquela igreja, também se preserva a doutrina. E qual era a qualidade daquela igreja? Eles preservavam a fé, no sentido prático. Não toleravam mundanismo. Imagine uma igreja que era cercada por uma cidade cheia de prostituição, e ela se mantinha pura em suas práticas. Esses nicolaítas vão aparecer um pouco mais na frente, no próprio capítulo 2, na carta à igreja de Pérgamo. Eles são literalmente pessoas que ensinavam o mundanismo, uma fé sem compromisso. O que aquela igreja fez? Ela combateu isso. Ela queria que a sua fé se mantivesse pura, viva, autêntica. Como eles faziam isso? Perseveravam na doutrina. Observavam os líderes. Note, não é de hoje que tem tanto apóstolo. Naquela época já surgiram alguns se achando apóstolos. Naquela época. Em 86 a 90 depois de Cristo. Aquela igreja põe à prova aqueles homens. E observa que eles não são apóstolos. Então era a igreja que combatia exteriormente o mundanismo, que não tolerava
crentes mundanos. Eu quero pensar com você. A Bíblia proíbe que nós façamos amizades com descrentes? Sim ou não? Não. Ela não proíbe. A Bíblia proíbe que nós façamos amizades com crentes que não são crentes. Entendam? Crentes que não vivem a fé. Proíbe sim ou não? Proíbe. Você está entendendo? O que a Bíblia está dizendo? Você pode fazer amizades com aqueles que não conhecem a Cristo. Mas aqueles que dizem conhecer, que vivem no meio de vocês, mas que não se arrependeram dos seus pecados e que vivem em práticas mundanas, vocês devem se afastar. Isso está em 1 Coríntios. Nós não podemos conviver e tolerar imoralidades. Aquele irmão que é imoral, aquele irmão que peca por prazer, aquele irmão que é viciado na mentira e não demonstra arrependimento, ele é um perigo. Aquela sua coleguinha, aquele seu colega, aquele seu brother, tornando a linguagem um pouco mais na idade de 17 anos, né? Coleguinha e colega é complicado. Mas aquele seu brother, aquela sua amiga, né? Miga, né? Coisa tão meiga, né? Aquela sua amiga que se diz crente, mas que é um baita mau testemunho, afaste-se. Preserve a doutrina. É o que você tem. É o que Cristo confiou a você. Preserve uma vida bíblica saudável. Mas entenda, para preservar a Bíblia ou para preservar a doutrina bíblica, eu preciso ler. Você já viu alguém acordar de madrugada e dizer, gente do céu? Já imaginou no outro dia, sei lá, um amigo chega para Moza e diz, Moza, meu irmão, ontem à noite eu sonhei um anjo, leu a Bíblia para mim todinha, cara, eu sei todas as palavras decoradas. Diga o versículo aí, eu digo de cor. Me digam uma coisa, quando vocês querem passar em uma prova, o que é que vocês fazem? Estudam, né? Quando a prova é difícil, o que é que vocês fazem? Estudam mais ainda. E quando é ano de Enem, o que é que vocês fazem? Meu Deus do céu. Estudam mais e mais ainda. Se esforçam. Tiram sangue. Deixam o suor, dormem em cima do livro. Como eu e você tratamos a Bíblia? Quando eu joguei pela primeira vez Deus da Guerra, ou 1, tem uma bendita fase de uma serpente. Eu acho que é uma das primeiras fases do jogo, não é? Tudo em Saba. Impressionante, viu? Vocês se denunciam logo, não precisa nem catucar muito. Não é essa serpente grande e tal. Gente, para eu matar aquela bendita e passar de fase, foram até 2 da manhã. Até eu compreender o que eu tinha que fazer para ela morrer. E detalhe, eu não sei, aparecia o botão para eu apertar, a manha para eu fazer, e eu não fazia. Eu queria matar do meu jeito, né? O que é que acontecia? A infeliz ficava viva de novo,
E às vezes eu morria. Mas eu fui até 2 da manhã. E aí quando eu matei a serpente, meu Deus, eu parecia que tinha conquistado o mundo. Mas o que eu tinha feito era perder 2 horas de sono. Você entende agora o que eu estou querendo dizer? Que eu e você temos a capacidade de nos esforçar bastante por coisas inúteis. Eu não estou dizendo a você para jogar o seu CD de Deus e a Guerra fora. Eu estou dizendo a você para valorizar o tempo da forma correta. O lazer tem o seu espaço. Mas estudar a Bíblia e ser saudável tem que ser prioridade. O que você faz às quartas à noite? Antônio, para ser sincero, eu apago. 8 horas da noite eu janto, 8h30 eu escovo o dente, 9 horas, Antônio, não tem quem me segure. Eu vou por baixo de Morfeu, aquele cobertão é uma bênção, Antônio. Ele me enrola de um jeito, me prende na cama, eu durmo até, como diz o Matuto, eu durmo até acordar. Você compreende que você poderia estar estudando mais a Bíblia? Que você poderia perseverar mais na palavra? Eu quero contar a vocês um pouco mais da história dessa igreja. Como eu falei, ela foi fundada por Paulo. E Paulo passou 3 anos ensinando essa igreja. Sabe o que acontece? Eles tinham que estudar a Bíblia, certo? Sendo que em Éfeso, o mercado abria de manhãzinha, certo? Porque o sol não era quente. Assim, a temperatura não era alta. O sol sempre é quente. Mas a temperatura não era alta. E eles trabalhavam até quase o fim da manhã. Do fim da manhã até quase o fim da tarde não existia atividades. Porque o calor era insuportável. Essa era a hora que os crentes estudavam a palavra. No momento mais difícil do dia, eles paravam para valorizar a Bíblia Sagrada. O que isso resultou? Em uma igreja que amava a doutrina. Qual é o tempo de Bíblia que você tem? Me responda. Ou responda a você mesmo. Ah, Antônio, eu não consigo mudar. Falta a Bíblia. Ah, Antônio, eu não consigo entender. Falta esforço. Até quando você vai usar desculpas esfarrapadas diante daquele que anda entre os castiçais? Literalmente, aquele que anda dentro do seu coração. Pecador, me perdoem, eu jurava que estava silencioso. Eu fico aqui para olhar a hora o abençoado toca. Espero que não seja ninguém no prédio. Mas até quando? Você não acha que está na hora de você responder essa pergunta? A você mesmo? É esforço, é perseverança, é prática. Cristo se apresenta como aquele que está no meio da igreja. A igreja batalha contra o mundanismo. Aí você pergunta, tudo certo, tudo perfeito, está tudo muito legal, tudo muito desenrolado.
Não é verdade? Meu irmão, a igreja não tem pé. Tá. Não é não? Não tem. Tudo tranquilo. É engraçado como as coisas exteriores podem confundir o nosso coração. Quer um exemplo? Quando você vê um rapaz bonito, uma moça, uma jovem, uma donzela bonita, quando você vê aquele gatinho da capa da Capricho, né? Ó, nem se existe mais. Ou vê o seu ator de cinema favorito, você não acha que está jogando muito mais a capa do que o conteúdo do envelope? Quando você olha para um belo bolo de chocolate, sempre uso bolo de chocolate, sempre, é o melhor bolo que tem. E você pensa, poxa, ele deve estar delicioso. Nem sempre. Pode ser uma fraude. Por dentro do bolo pode estar a coisa mais terrível do mundo. Se você não sabe disso, assiste o filme Histórias Cruzadas. Quando você assistir o filme Histórias Cruzadas, você vai se lembrar do que eu estou falando agora. Já assistiu, Lucas? Pois é, assiste esse filme Histórias Cruzadas e você vai perceber que uma torta de chocolate pode ser a pior cilada do mundo. Assiste esse filme. Mas nós temos o costume de julgar aquilo que é exterior, o que está só à nossa vista. E não vemos o interior. Pois esse Cristo que caminha na igreja, ele vê os corações. E olha o que ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja amava preservar a doutrina, mas não amava as pessoas. Ela esqueceu de colocar amor na sua fé. Ela se torna intolerante com os outros. Você já encontrou pessoas assim? Eu acho que já. Pessoas que não perdoam ninguém. Pessoas que não se acham vulneráveis. São super-homens. Mulheres maravilhas. Inquebráveis. Sabe quem são? Somos eu e você. Você já percebeu que uma das doutrinas mais difíceis é o segundo mandamento que Jesus resume? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda vez a gente cai na besteira de interpretar o texto errado. Eu tenho que me amar. Mas eu quero dizer uma verdade a você. Você já se ama demais. O seu problema é que você se ama demais. Se você se amasse menos, era uma bênção. Mas você se ama demais. E isso coloca, por vezes,
eu e você na cilada de não amarmos o próximo, de esquecermos de ser pacientes com os outros, de esquecermos de ter amor em nossos corações. Aquela igreja amava preservar a doutrina de forma exterior, mas não tinha dentro de si mais amor. Na realidade, ela perdeu esse amor. O zelo tolo cegou o coração daquela igreja. Se você perceber, aquela igreja já tinha obras de amor. Paulo vai elogiá-los na carta aos Efésios. Todavia, em menos de 50 anos, aquele amor desaparece. E Cristo diz àquela igreja: você não pode ser igreja se não ama. Você não pode ser igreja se não ama o próximo. Não pode. Não pode. Por isso, preste bem atenção. Se você não ama o seu irmão, a sua luz está se apagando. Por isso preste bem atenção. Se você tem ódio contra alguma pessoa, isso evidencia problemas em sua fé. Por isso preste bem atenção. Ainda que você seja um excelente orador, ainda que você pratique exteriormente milagres maravilhosos de boas ações, contudo, se você não ama em seu coração o próximo, você está distante de Deus. Antônio, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você tem que amar aquele colega mais chato da sala de aula. Mas não é o qualquer não, é o mais chato. É aquele que quando chega a galera se afasta assim, porque diz: esse cara é insuportável. Todo mundo já teve uma pessoa assim na sala de aula. Se você foi essa pessoa, meu irmão, acredite, o povo se afastou porque será chato. Mude, arrepende-se e volte. É ele que você tem que amar. Você tem que amar aquela sua amiga da igreja que mais lhe perturba. Que mais tira a sua paciência. Aquela pessoa que quando você vê na igreja, você dá vontade de dizer: a paz, amada, Deus abençoe, tchau, 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 tchau. Eu desafio você a amar aqueles que são mais difíceis de serem amados, que colocam nos outros toda a culpa, que são complicados. São esses que Cristo nos chama a amar. E se você não ama, você está com sérios problemas. Sérios problemas, seríssimos problemas. O que Cristo diz àquela igreja? Veja aonde você caiu. O que te fez parar de amar as pessoas? É a sua arrogância em se achar melhor do que elas? Saiba, você é um miserável. É a sua pureza doutrinária. Eu sou calvinista e reformado. Se você não ama, você é um deformado. Arrependa-se e volte. O que é que você tem que se arrepender? Como você tem que fazer? Peça perdão a Deus e às pessoas. Porque no final ele diz: há o que vencer. E preste bem atenção, ele está dizendo: aquele que se arrepende, volta, ama e persevera até o fim, ele vence.
e ele vai comer da árvore da vida. Ele vai comer do fruto sagrado. Ele vai viver para sempre. Deixe de ser bobo. Deixe de ser bobinho. Ame. Não seja mundano, mas arrependa-se. E acredite, você pode perguntar: como eu faço isso? Basta apenas confessar. Confesse seus pecados diante de Deus. Arrependa-se e volte. Vamos ouvir mais uma música?